Convidamos para participar do nosso programa a secretária municipal da Educação e Desporto, Ana Carmelita Martins. E ela está aqui para participar do nosso programa de hoje. Bom dia, Carmelita. Um grande prazer recebê-la novamente aqui no nosso controle geral. E ela nos apresenta as acompanhantes no nosso programa de hoje. Bom dia, seu Alvorino. Bom dia, doutor Danilo, seu José Ari, esse trio que faz o comando do controle geral nas manhãs de sábado, na nossa querida Camaquã, um programa, como toda vez que eu tenho oportunidade de vir, eu digo, né? Um dos programas mais ouvidos do sábado pela manhã na nossa comunidade. O que foi pauta, o que é assunto, o que é necessário trazer ao conhecimento, à informação, à reflexão da comunidade camaquense é nessa roda de conversa muito bem conduzida por vocês, pelo seu Alvorino, que os assuntos ganham a potência necessária. Então, muito obrigada mais uma vez por esse convite à Secretaria Municipal da Educação e do Desporto, poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho e de tudo aquilo que é, no momento, o nosso foco e a nossa frente de envolvimento no nosso dia a dia lá na Secretaria. Hoje eu venho acompanhada, aqui à minha esquerda, da Ariadne Sures, ela que é coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Camaquã. E à minha direita, a assessora pedagógica da Secretaria, Karina Rosa, também psicóloga, que nas últimas semanas, nos últimos dias, teve um papel muito importante também, articulada às demais secretarias do município, como o desenvolvimento social e a saúde, lá no abrigo estruturado pela Prefeitura Municipal de Camaquã para alojar, não é, os nossos irmãos de Eldorado do Sul. Então, tudo isso nós vamos contar aqui pela manhã, seu Alvorino, neste tempo que o senhor nos concederá. Perfeito. Depois desta tragédia que envolve o nosso estado, como foi o retorno às aulas aqui no nosso município? Todas as escolas já estão de volta, secretária? Sim, seu Alvorino. Nós não tivemos, durante esse período de chuvas intensas que assolou o nosso estado, a paralisação das aulas na cidade, na zona urbana. A rede municipal de ensino ela teve continuidade das suas atividades ao longo de todo o período em que a decisão no que se refere à zona rural não foi a mesma. Nos dias 30 de abril e 1º de maio, que foi um feriado, nós analisamos muito junto ao gabinete do prefeito Ivo, e também hoje acumula a função de secretário da infraestrutura. Analisamos junto com o secretário dos transportes, o seu Sidney Pegloff, qual era a viabilidade de mantermos as aulas também na zona rural naquelas datas ali, né, entre 30 de abril e 1º de maio. E se verificou que, em razão do transporte escolar ficar comprometido na totalidade dos itinerários, que não era, então, naquele momento, apropriado nós mantermos as aulas na zona rural. Porque, por mais que em alguns pontos o transporte pudesse passar, a trafegabilidade de uma forma ampla, né, num percentual aí de mais de 80%, não iria passar em nome da segurança e da integridade física dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Então, para também, num outro ponto, assegurar a equidade, e isso eu quero sempre assim trazer, não é? Já conversamos isso com as equipes diretivas, para que isso fosse compartilhado nas comunidades escolares, a gente precisa assegurar também a equidade, que é a igualdade no acesso a todos os alunos.
estarem no espaço escolar. Não adianta nós abrirmos a escola para considerar letivo e somente alguns transportes passar e outros pontos os alunos não poderem estar na escola. Porque uma coisa a escola estar aberta, a atividade presencial estar acontecendo e somente um percentual de alunos estar lá, e às vezes nem 50%. Então, baseado nessa realidade, nessas ponderações que passam desde aquilo que é o direito do aluno de estar na escola, o acesso às mesmas atividades e essa questão toda que envolve a logística de chegar até a escola, então a decisão do administrativo municipal articulado, não é? Secretaria Municipal da Educação, com o gabinete do prefeito, com a infraestrutura, com a Secretaria dos Transportes, inclusive com apoio depois, posteriormente, da Secretaria da Agricultura, que participou de uma frente de trabalho para ajudar na recuperação das estradas, definimos que nós iríamos, então, suspender as atividades letivas na zona rural. Isso contemplou 10 escolas, né? Porque temos hoje 9 escolas na zona rural, mas temos uma, que é a Escola Boa Ventura, localizada ali na Vila São Carlos, que não é considerada rural, mas o acesso a ela porque os alunos, a maior parte dos alunos, eles utilizam o transporte escolar para chegar até a escola. Então, essas 9 escolas rurais, mais a Escola Boa Ventura, ficaram sem as suas atividades letivas durante 13 dias, assegurados, né, formalizada essa suspensão num decreto municipal que foi do dia 2 de maio até o dia 17 de maio. Essas aulas serão recuperadas posteriormente, né? Vão. E aí eu vou dizer ao senhor assim, só vou fazer uma síntese, e a coordenadora Ariadne, aqui na sua fala, vai explicar exatamente até para a comunidade escolar, as famílias que estão nos ouvindo agora terem este conhecimento. Nesses dias, então, entre 2 e 17 de maio, o Ministério da Educação, assim como a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e também a Undime, que é um órgão que norteia e que baliza os secretários municipais de educação do Rio Grande do Sul, estiveram reunidos para que juntos os dirigentes de educação pudessem pensar uma estratégia para a recuperação destas aulas. Porque no caso de Camaquã e alguns municípios da Costa Doce também, o que fez com que as aulas fossem suspensas foi a questão das estradas, porque chuvas intensas, não é, e contínuas, é claro que as estradas não terão a mesma possibilidade de trafegabilidade de quando não há chuva, né? A chuva foi incessante. Então, nós aqui, a grande dificuldade foram as estradas, não é? E então era necessário a recuperação das mesmas, a restauração das mesmas, para depois retomar. E os prédios tiveram, alguma escola foi danificada? A gente perto, seu Alvorino, de tudo que nós vimos que ocorreu, né, em outros municípios, que as escolas foram levadas, né, não ficaram prédios de pé. É claro que, né, houve em alguns casos assim, alguns espaços, algumas salas foram realmente assim, tiveram, né, a água além do normal, né, mas nada que a gente possa dizer assim que seja necessário, né, uma reforma mais ostensiva, né, nos seus prédios por conta das chuvas. Mas é claro que houve, não é, espaços que foram assim, depois de abertos, né, na semana da recuperação, como a gente diz, foi verificado pelos diretores que é preciso, né, uma limpeza de calha, né, uma questão ali no telhado, né, a ser revista. Sim, mas problema só de telhado. No solo, nada. Não, né? nada, não. É isso aí, doutor Danilo. Então, dentro desse aspecto, a gente considera assim que fomos, não é, preservados e abençoados nesse sentido. Mas outros municípios, como eu ia dizendo, tiveram também que paralisar total, não só a zona rural, como também na cidade. Então, teve municípios, inclusive alguns continuam sem aula. Porto Alegre continua sem aula. Exatamente, continuam sem aula. Então, é óbvio que todo esse sistema que gere a educação nos 3 entes, não é? Federação,
Estado e município preocupados como é que vai se recuperar. E aí, ali no início de maio, começaram reuniões online onde nós, enquanto Secretaria de Educação, participamos e tivemos, então, o conhecimento que o Ministério da Educação, através da secretária executiva, professora Isolda Sela, iria, né, junto ao ministro Camilo Santana, verificar a possibilidade de flexibilizar o calendário letivo para o Rio Grande do Sul no ano de 2024. E assim foi feito, então, numa resolução datada de 13 de maio, o Estado do Rio Grande do Sul, para o ano letivo em vigor, terá a obrigatoriedade das 800 horas, mas não dos 200 dias letivos. E isso implica no quê, na prática? Que nós tenhamos, enquanto sistema, né, municipal de ensino, e aí o Conselho Municipal de Educação nos validará nesse sentido, teremos a possibilidade de, dentro desses 13 dias, não recuperar, né, 13 dias diretamente, mas vamos, no nosso plano de ação, recuperar 7 dias presenciais e as demais horas serão realizadas de forma remota, ou seja, nos dias que os alunos virem para recuperar o presencial, uma carga horária a mais será colocada em atividades que serão encaminhadas para serem realizadas à distância. Então, dentro desse aspecto, nós estamos projetando a recuperação do que passou e torcendo, não é, seu Alvorino, porque aí já tivemos, nesta semana, aí no dia de ontem, né, também com aquela chuva intensa, já tivemos 3 escolas da rede, 3 escolas da zona rural, que também já não tiveram novamente, né, aula, por conta de que, quando não há a segurança e a possibilidade de passar o transporte escolar, a gente entende os posicionamentos das equipes diretivas que estão lá diretamente na escola, de que então apropriado em termos de bom senso, que é a palavra que nós usamos, né, rever e não ofertar na data em que tem muita chuva, não é, a atividade presencial. Essa semana tivemos mais de 100 milímetros de chuva aqui no nosso município. Exatamente, seu Alvorino. Então, isso nos preocupa bastante, né? Porque nós estamos recém no mês de maio, né? E não temos nem condições de ter uma ideia de aula à distância, em razão de falta de energia elétrica, internet, que as crianças também ficariam desassistidas. Nós, inclusive ontem, não é, em reunião lá na Secretaria de Educação com o diretor da escola, Mário Centeno Crespo, né, que Pacheca? Isso, na Pacheca, que tem inclusive 18 alunos da Ilha Santo Antônio, né? Estávamos conversando exatamente a respeito da possibilidade, não é, de estarmos, enquanto secretaria, indo, e escola indo até a Ilha Santo Antônio, porque a ilha lá, ela não está submersa, não é? Então, o acesso a ela que impede os alunos de irem para a escola. Sim, em razão... correnteza no Exatamente. Então, já foi essa semana a primeira remessa de atividades para esse aluno, vai de lancha até um ponto lá próximo à ilha, a qual as famílias então se organizam e buscam as atividades neste ponto, né? Nesta casa que se torna referência. Mas estamos assim providenciando a semana que vem ou então na próxima, não é? Porque a semana que vem também marca a chuva no início da semana, né? A princípio já está marcando. Segunda e terça. Pois é. Então, quem sabe na próxima nós estarmos indo, não é? Enquanto Secretaria de Educação, diretamente, né, passando inclusive esse ponto onde as atividades são deixadas, e irmos até a ilha realmente para conversarmos com esses alunos, levarmos as atividades, conversarmos com as famílias e estarmos assim também acalmando o coração dos pais em relação a essa questão dos filhos não estarem, né, podendo frequentar a escola em razão dessa calamidade climática que nos assolou e que, embora, eu sempre ressalto isso também, em Camaquã nós não estejamos categorizados como a calamidade, é uma situação de emergência. E essa categorização nos faz, assim, estarmos sempre muito atentos e pensando em termos de planejamento público
aquilo que assegura um direito constitucional, não é? Dos munícipes e, no caso, das crianças e dos adolescentes, que é o direito à escola. Então, é nosso papel, né, enquanto mantenedor, enquanto secretaria, estarmos sempre nessa busca de alternativas. E, cada vez mais, decidir na incerteza, na urgência, questões assim que são incertas, né? Porque, por exemplo, a coordenadora Ariadne vai apresentar aqui qual é que é a nossa proposta de recuperação e como é que serão essas atividades à distância. Mas é tudo uma projeção, porque nós precisamos contar com o tempo, né? O tempo permita para que a gente possa, ao longo dos próximos meses, fazer essa recuperação, sabendo que, né, ainda estamos no mês de maio. Perfeito. Ariadne. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia aos nossos ouvintes, especialmente aos ouvintes das comunidades escolares e especialmente hoje as rurais, né? Então, como a nossa secretária Ana Carmelita mencionou, né, nós fizemos então um plano de ação emergencial e, junto a esse plano de ação, um calendário escolar emergencial, né, para essas escolas então que tiveram esse período de suspensão das aulas. Em cima do nosso calendário municipal, o da rede, que foi iniciado, né, no início das atividades escolares, nós prevíamos, então, os 200 dias letivos e agora, com essa suspensão das escolas rurais, tivemos que readequar. Mas, mediante a resolução, então, que a nossa secretária também já falou, a número 3, do Conselho Nacional de Educação, que nos amparou, né, legalmente com a não obrigatoriedade dos 200 dias e sim das 800 horas, fizemos um plano de ação redondinho no sentido de que recupera essas efetivas horas, né, dentro de 7 dias presenciais, então, e 5 dias correspondente às horas que serão recuperados à distância, concomitante ao período escolar. Como que funciona isso na prática, né? Durante as aulas, né, por exemplo, num dia da semana, tem um calendário específico para recuperar cada dia que foi suspensa a aula. Então, o professor, naquele mesmo dia, encaminha atividades para as crianças realizarem em casa e retornam essas atividades durante a aula, com correção, com todo o desenvolvimento da própria aula, né? E os dias presenciais nós estamos recuperando, então, prevendo uma data de conselho de classe, que no nosso calendário anterior não era letivo, assim como a entrega de boletins, e agora, para essas escolas, então, da zona rural, serão 2 dias letivos a mais. Contemplaremos também um sábado letivo em junho, outro em julho e outro em agosto, né, com aulas presenciais, e mais 2 dias, fechando esses 7 dias, então, no nosso recesso escolar, né, nas férias discentes dos alunos, no caso, que eles vão retornar 2 dias antes. Eles retornam no dia 1º de agosto. E quando começam as férias? Dia 25. Então, uma semana. Eles vão ter ainda, né? Mas só vão retornar 2 dias antes, sim, no caso da zona rural, da zona urbana, que terá na integralidade até o dia 2 de agosto. E os professores terão também uma semana de férias? É recesso, férias, né? Os professores têm formação continuada, né? As férias são dos alunos. O professor não tem férias, né? Tem um recesso escolar, mas tem formação continuada neste período e retornam, então, antes, no dia 1º de agosto, com aula presencial, então, nas escolas da zona rural. Sim. Psicologicamente falando, nossas crianças foram afetadas. Bom dia, psicóloga Karine Rosa. Bom dia, senhor Alvorino, bom dia, senhor Danilo, bom dia, ouvintes da Rádio Clique. Psicologicamente, os nossos alunos não foram tão afetados, né, perto dos alunos, né, das outras redes que passaram por toda essa questão caótica aí, né? Os nossos alunos não sofreram perdas, né, não tiveram assim perdas significativas. Então, em relação aos nossos alunos, não. Mas nós podemos falar ali do ginásio municipal, que nós tivemos perto ali com crianças, tivemos 25 crianças acolhidas ali no ginásio e trabalhamos com essas crianças. Sim. Dessas crianças nós podemos falar um pouquinho. Pois não. Vamos a elas. Essas estavam desabrigadas, né, sem teto. Isso. Então, assim, nós recebemos, né, pessoas vítimas das enchentes
ali num abrigo temporário, no ginásio municipal de esportes. E, em princípio, essa é uma demanda da assistência social, né? A Secretaria da Educação, então, esteve presente por conta do desporto, porque o abrigo foi no ginásio municipal onde fica o desporto, que pertence à Secretaria da Educação, né? E também porque tinha muitas crianças ali acolhidas, então a educação entrou para dar um suporte, dar um apoio em relação às crianças, né? Nós acabamos nos envolvendo juntamente com as outras secretarias, né? Secretaria Especial da Mulher, do Trabalho e Desenvolvimento Social, com a Secretaria da Saúde, né? Ficou um tripé ali. A atribuição é da Secretaria, como eu falei, do Desenvolvimento Social, mas a Educação e Saúde prestando todo o apoio, não só às crianças, mas trabalhamos juntos aos voluntários também, que nós começamos a chamar para nos ajudar lá. Precisava ter uma equipe grande de apoio, né, para prestar todo o auxílio necessário. E as crianças, graças a Deus, as vítimas que nós acolhemos aqui em Camaquã, não teve nenhuma criança que teve perda familiar de pai ou mãe. Então, todas estavam com os pais. Todas estavam com os pais, né? E não tivemos também nenhum familiar adulto que perdeu alguma criança. Essas situações que a gente vê nas mídias, na televisão, né? Em Camaquã, no abrigo de Camaquã, não tivemos isso. O que já é um alívio, já não é algo tão forte, né? Mas, com certeza, essas crianças passaram por muitos abalos, assim, além de todo o sofrimento que elas passaram, vendo a chuva invadir os seus lares, as suas casas, vendo o desespero ali da família, saindo de barcos. Todas essas histórias nós ouvimos, né? Saindo de barcos, pegando as suas coisas. O pouco que eles tinham que deixar no barco, porque a prioridade era a vida humana, então as pessoas tinham que entrar nos barcos. Todas essas histórias nós ouvimos ali de perto, né? E a preocupação dos pais também em relação às crianças com medo de perder os seus filhos. Então, ouvimos muitas histórias também de tudo que ficou para trás, que chegaram sem nada, né? Num primeiro momento, foi bem assustador. Parecia, quando eles chegaram a Camaquã, eles já estavam 1 semana, né, desabrigados. Então, chegaram assim, sem banho, 1 semana, sujos mesmo, com fome. Mas o que se viu é que sem roupas, que a necessidade emergencial, naquele momento, eram cuidados básicos de saúde. Não era nem, naquele momento, assim, Maslow, que é um psicólogo norte-americano, ele fala, né, sobre a pirâmide de Maslow, fala sobre as necessidades básicas do ser humano, que o ser humano precisa ter supridas essas necessidades. E uma das primeiras, que está no topo da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. E foi isso que nós observamos ali, que as pessoas, na verdade, queriam um banho, roupas limpas, né, tanto adultos como crianças, e dormir. Não era nem alimentação, né? Eles estavam sem dormir. Depois, nós conversando com as pessoas, eles passaram por diversos abrigos. Teve pessoas aqui em Camaquã, né, que passaram por 5 abrigos. E elas chegaram muito assustadas, porque o sono prejudica muito as pessoas, né? Muito. E somado ao estresse. Muito. Somado ao estresse. Medo, sim. E no primeiro abrigo que elas ficaram, nós aqui foram vítimas de Eldorado, né? Lá a prioridade era resgatar as pessoas. Então, quando tu resgata, tu não sabe quem que tu estás resgatando. E se é uma pessoa boa ou não, tu resgata a pessoa, né? Iam colocando todas num alojamento e por lá tinha pessoas da facção, né? Então, as pessoas passaram por ameaças de abuso. Então, elas chegaram muito assustadas, com medo até de soltar os filhos, né, para nós. Então, a gente teve que ter toda uma sensibilidade, conquistar a confiança delas, acolhê-las, para que elas se sentissem seguras,
não, agora vocês estão bem, agora vocês estão num lugar seguro, para poder chegar até as crianças. Então, teve todo um trabalho de manejo, de acolhimento, né, para que esses pais pudessem confiar em nós, porque o medo de perder os filhos foi muito grande. E, né, o medo de ficar sem os filhos, viram muitas situações. Então, além de toda a perda, eles viram muitas e passaram por muitas situações nesses abrigos também. Depois, o primeiro abrigo que eles ficaram inundou, tiveram que trocar, foram para o Coelhão, lá em Guaíba, que estava lotado, né, super lotado, que estava uma situação bem difícil. Passaram por outros abrigos até chegar no nosso. E aqui, realmente, elas se sentiram no paraíso, né? Porque nós tínhamos arrumado ali 262 lugares, mas colocamos no máximo 130 pessoas, né? Que foi o que chegou até nós. Então, foi um ambiente bom, um ambiente agradável. Foi que nós procuramos proporcionar espaço infantil, o espaço Kids, né, que nós montamos, pessoal da Biblioteca Pública de Camaquã, o Jean, bibliotecário municipal de Camaquã, levou, né, livros tanto para adultos como para crianças. O IFSU também nos ajudou. Várias instituições, né, abraçaram realmente a causa. Levamos brinquedoteca, livros. Muitos professores, né, Karina, se colocaram à disposição, Muitos fizeram trabalho, professores. oficinas com as crianças. Isso, inclusive professores do interior. Que estavam com as aulas suspensas naquele período, se voluntariaram para nos ajudar, prestar atendimento para aos nos alunos auxiliar. lá. Então, nós não dávamos conta, na verdade, das inscrições, né, do pessoal voluntariado, tanto individual para trabalhar lá no ginásio, em todas as pontas, em todas as áreas, como voluntários coletivos, que eram aqueles que iam realizar as atividades com crianças, com adultos, igrejas, instituições, ONGs, associações, né? Então teve trabalho de musicalização. Nós nos preocupamos muito para que essas crianças não ficassem, tanto crianças como adultos, né, ociosos, para que eles tivessem o seu tempo preenchido, para que a sua saúde mental fosse preservada, né? Mas também para que para que tivesse afeto, para que elas se sentissem, né, acarinhadas, amadas, se sentissem importantes depois de todo o sofrimento, toda a dor que passaram. Então sempre nós organizamos um cronograma de atividades com horários de atividades tanto na manhã como na parte da tarde. Recreação infantil, jogos, atividade física. Ali na primeira semana estava muito quente, não sei se vocês se recordam. Sim. Né, elas puderam ir para a rua, fazer atividades ao ar livre. Depois que estava o tempo mais chuvoso, então as atividades foram internas, né? Mas foram mascotes, foi pessoal tocar violão, fazer musicalização, arte-terapia, fizeram pintura em tela com a psicóloga Clarissa, né? Então teve diversas atividades assim envolvendo as crianças. Contação de histórias, inclusive nas telas, na pintura em tela, foi observado muito a questão do azul, né? Apareceu muito nas telas a questão da água, então elas puderam expressar também os seus sentimentos, tudo que elas estavam passando através do desenho, da arte, né, da pintura. E teve crianças que, na hora de ir embora, hoje nós temos só 3 crianças, eu acho, né? E chegamos a ter 25, como eu falei anteriormente, mas que não queriam ir, que choraram, que se sentiram realmente acolhidas, assim. Inclusive, famílias falaram que nunca tiveram o que tiveram aqui, tanto a questão de afeto, de carinho, como a questão da alimentação também. Hoje vai ser efetuada a troca de local dos desabrigados. Pois já parece que temos 50 para a Igreja Betânia. Por que foi adotada essa medida? Pelas questões ambientais, climáticas, ali no ginásio é muito frio, né? Primeiramente foi ali porque poderia chegar mais pessoas, poderia ter um número grande, então foi ali porque é o lugar maior, né, para abrigar, como eu falei. Sim. A princípio nós estávamos
organizados para receber 262 pessoas, né? Então, em princípio, seria ali para poder abrigar todos no mesmo local. Sim. Mas, desde o início, o pastor Mike, o pastor da Igreja Betânia, se disponibilizou, né? Lá tem toda a estrutura também, banheiros com chuveiros, tudo. Então, como agora é um grupo menor e o ginásio também precisa voltar, né, secretária, às suas atividades, o desporto, Sim. né? Então, vai haver essa troca, preservando também as pessoas, porque lá elas vão estar num lugar menor, né, que é mais quentinho, agora está esfriando bem mais muito, aconchegante, né? mais aconchegante. E E teremos bastante frio esse fim de semana. Uhum. Então, e neste momento, qual a situação psicológica? Bem melhor do que quando chegaram, né? Com certeza. A gente entende que quando o ambiente, elas já passaram por muita dor, por muito sofrimento, né? Sim. Então, por isso que se deixou todo um ambiente preparado, as caminhas preparadas, as camas com kits de higiene, né? Ursinhos nas camas com crianças. A gente teve todo um cuidado, né, de colocar ali um lençol infantil, uma toalha infantil, toda a preocupação, a comunidade toda, né, ajudando, doando, né, todas as doações, as pessoas chegavam lá. Fizeram, as crianças faziam cartinhas, né, Karina? Cartinhas. Encaminhavam para as crianças lá do abrigo. Isso né? mesmo. Tem muita coisa bonita assim para contar. Foi bonito de ver crianças chegando antes de nós receber as pessoas, né? E tirando de si, de casa. Depois eu compro, né? Eu consigo. Eles perderam tudo, eles não têm nada. Então, todo esse acolhimento, esse ambiente preparado, quando as pessoas chegaram, nós acompanhamos, nós estávamos lá, né, secretária, ajudamos a dar banho. Mães que eles chegam muito desorganizados, né? Eles chegam muito aéreos, depois de tudo que passaram. Né? Até Eles porque chegam o ambiente também é estranho num primeiro confusos, momento, né? exatamente. Muitos não queriam vir para Camaquã, vocês sabem disso, né? Porque não sabiam onde é Camaquã, porque era muito longe. Então, as pessoas chegam muito perdidas. Mas quando a gente deu a mão ali, que foi esse primeiro acolhimento, né? E a gente entrou para dentro do banheiro junto com eles, ajudando a dar banho nas crianças, cuidando, desde criança assada, provendo uma pomada, sabe, aquele carinho, as pessoas já foram se sentindo acolhidas, né, se sentindo bem e com alimentação, com tudo estruturado. Foi colocado, tudo foi pensado neles, né, mesas no local, para que trouxesse um pouco de casa para dentro do ginásio, como se fosse um ambiente mesmo, um lar, né? Quem esteve lá no ginásio observou que ficou de um lado o pessoal onde dormia, de um outro lado onde fazia as refeições, o outro lado o cantinho kids, no outro espaço o brechó com as roupas, que eles podiam lá escolher essas roupas, né, colocadas em araras, né, em araras, as roupas que eles poderiam escolher. Então, quando eles viram que tinha todo um espaço preparado para eles, com carinho, né, eles se sentiram bem e hoje acredito que estão bem melhor. Claro que ainda tem muita caminhada pela frente. Com né? certeza. Esse pessoal Alguns já retornou retornaram. para suas casas ou para outros abrigos mais próximos das suas residências? Alguns retornaram para abrigos mais próximos. Mais próximos. Então, E nesse ínterim, eu quero ressaltar também, não é, essa corresponsabilização da Secretaria Municipal da Educação e Desporto junto à gestão do abrigo, que foi toda conduzida pelo Desenvolvimento Social, nessa gama de atividades que foram de direcionamento pedagógico com as crianças, nós temos assim só agradecer a todos os voluntários que estiveram se disponibilizando a estar com as crianças nos turnos da tarde. Foram inúmeras as atividades. Nós temos tudo isso em relatório, inclusive. Não é? Sim. Descrito o tipo de atividade, o objetivo, qual era o fundamento, o que envolveu. Não é? Nós temos tudo isso, nos preparamos também, né, paralelo, porque lá no desporto nós temos uma equipe constituída. Então, embora a gestão do desporto fosse prédio, né, muito deu para se fazer em relação
paralelo com o que estava ocorrendo no dia a dia. Então, o direcionamento, todo esse cuidado e esse aparato de pessoas que estavam disponíveis era filtrado pela Carina, mas no momento que estava acontecendo, isso já ia sendo, registrado, né, por essa equipe que esteve lá, para que a gente possa ter, né, um portfólio, né, deste enfrentamento e desta força-tarefa que foi realizada pelo serviço municipal em relação a tudo isso que nós vivemos. E muitas dessas crianças que fizeram parte desse trabalho hoje já estão na nossa rede municipal de ensino. Nós temos 6 alunos, já matriculados em escolas da nossa rede de famílias que optaram por ficar, né, em Camaquã, que são aqueles que migraram, como a gente diz, né? Exatamente. Estão residindo, locaram, ficaram. E tem trabalho, alguma coisa? Já vi. Essa informação, quem pode dar assim com maior precisão é o desenvolvimento social, né? A equipe de desenvolvimento social que fez todo esse trabalho, né, de desdobramento em relação àqueles que escolheram permanecer. Inclusive, até o próprio pedido de vaga na rede foi feito pela própria Secretaria do Desenvolvimento Social a nós. Nós tínhamos convidado o pessoal do Desenvolvimento Social para participar hoje, mas como está sendo feita a mudança exatamente... Neste momento, exatamente, neste momento. De hoje, não foi possível para o pessoal participar. Sim. Mas vocês estão nos dando uma bela visão de tudo que está acontecendo lá e nós ficamos muito gratos pela presença de vocês aqui no Controle Geral. Secretária, nós temos 5 minutos ainda de espaço para a nossa entrevista e eu gostaria que a senhora falasse sobre a palestra sobre o projeto Libertar, que a Secretaria, que a Rede Municipal de Ensino se reuniu para assistir. Como foi e qual a importância? Essa palestra sobre o projeto Libertar, ela é uma parceria que nós estabelecemos com a Polícia Civil regional, na pessoa da escrivã Bianca Benaman, que esteve junto conosco, visitando a Secretaria de Educação, acompanhada do CREAS, da Meg e da Vanessa, numa articulação, inclusive, da Secretaria do Desenvolvimento Social. Eu acredito assim que umas 2 semanas antes de sermos assolados com esse episódio todo da situação de emergência e da calamidade climática no estado do Rio Grande do Sul, nós já vínhamos alinhando e projetando a realização na semana de 18 a 22 de maio, de atividades que envolvessem os alunos da rede municipal de ensino de 7º a 9º ano nessas orientações e nessas reflexões em termos de como entender comportamentos que não são adequados em relação ao cuidado que o adolescente precisa ter com o seu corpo, com os seus direitos, de uma faixa etária de adolescência, de entender que não pode haver nenhum tipo de abuso e nenhum tipo de avanço nesse sentido. Nós já vimos conversando a respeito disso e tínhamos agendado, então, para alguns dias dessa semana, que é maio, estamos vivendo o Maio Laranja, que é o mês que se discute, então, a respeito do abuso e a exploração sexual infantil e da adolescência. E aí nós tínhamos previsto várias atividades para acontecer, inclusive envolvendo alunos da zona rural. E acabou, então, que por conta de tudo que ocorreu, nós sintetizamos uma programação que estava prevista acontecer com mais amplitude e mais dias, somente em uma manhã, agora, no mês de maio, por quanto, em uma manhã ali no SESC, que foi um parceiro, inclusive, nessa proposta de realização desta atividade, nos cedendo o espaço, e reunimos alunos, então, neste primeiro momento, de 4 escolas da nossa rede: Escola José Antônio Neto, Escola Osvaldo Aranha, Escola Marina de Godoy Neto e CEPET Araju. Jovens ali de 7º a 9º ano, que foram ouvir, então, na oportunidade, a escrivã Bianca e também a Daniele,
e elas fizeram assim uma exposição muito interessante a respeito de tudo aquilo que o jovem precisa perceber, precisa se dar conta em relação ao comportamento de adultos que, por terem uma vivência maior, muitas vezes acabam deixando o jovem nessa faixa etária até meio em dúvida do que é um comportamento aceitável e o que não é. Então foi uma manhã muito positiva. Eu, inclusive, na abertura fiz uma fala que depois fiquei refletindo sobre ela e acredito que de fato se aplicou, para a gente, enquanto poder público, Secretaria Municipal da Educação, abrir espaços para estarmos falando a respeito deste assunto, que ainda hoje existe muito melindre. É preciso coragem, mas é uma coragem que dá e que traz aos nossos jovens, inclusive às suas famílias, que não estão junto no momento deste diálogo, mas podem ficar tranquilos em relação à responsabilidade que nós temos como mantenedora em estarmos propondo dentro do currículo assuntos que vão trazer autonomia, que vão trazer desenvolvimento de habilidades nos próprios alunos em saber detectar aquilo que é preciso dar um basta, ter coragem de contar para alguém algo que estão vivendo que não é algo assim benéfico, para a sua saúde mental, para a sua integridade física e para a sua vida como um todo, porque algo que essas crianças, que esses jovens possam vir a viver agora, que não é positivo e que não deveriam estar vivendo porque é crime, não é? Isso pode causar danos assim indeléveis nas suas vidas. Então, é preciso coragem para nós estarmos abrindo, espaços dentro das nossas escolas para estar conversando aquilo que vai trazer, segurança para esses sujeitos, esses alunos que estão em processo de desenvolvimento e, além de terem a oportunidade de se aprofundarem em conhecimentos de todas as áreas para suas vidas futuras, para suas vidas profissionais, para suas vidas pessoais, também é preciso, a gente propor temáticas, propor conteúdos que sejam, assim, muitas vezes até oportunidade de salvação. Perfeito. Queremos agradecer muito a presença da secretária municipal da Educação e Desporto do município de Camaquã, também da coordenadora pedagógica Ariadne Sures e da psicóloga Karina Rosa, que nos trouxeram todos estes assuntos importantes para os nossos ouvintes saberem no programa de hoje. Muito obrigado pela presença de todas vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, seu Alvorino, doutor Danilo, seu José Ari. Um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham.